Olá, estudantes, amantes da matemática, professores de matemática. Eu desenhei o símbolo do Corinthians na parede da minha casa e eu não sei desenhar. Fica comigo que eu vou te explicar como fazer um desenho aplicando a matemática. Recentemente, eu concluí o meu mestrado profissional em matemática pelo Profumate e uma das atividades propostas era fazer um desenho sem saber desenhar, utilizando a malha quadriculada. Só para contextualizar, as dissertações do Profumate têm que ser voltadas à área da educação básica, e o tema do meu TCC era apresentar 5 atividades que utilizavam o processo de discretização nessas atividades. E para explicar de forma bem resumida e bem rasa o que é discretização, imagine que uma empresa tem que analisar um grande número de dados. O processo de discretização é quebrar esses dados em compartimentos menores e, ao invés de analisá-los de uma maneira geral, como um todo, ela analisa em pequenos grupamentos. Isso facilita a análise e pode colocar vários profissionais, onde cada um pegaria uma quantidade de dados, dividindo as tarefas e não sobrecarregando um único funcionário. O processo de discretização empregado no meu desenho, na minha atividade, é exatamente semelhante a essa ideia. Então, o que eu fiz? Eu dividi em malhas, né, em quadriculados, esse desenho aqui, e eu fui desenhando em cada quadriculado, ia desenhando uma parte do desenho, até que se formou o desenho completo, o desenho total. Tá? E aí, o que eu precisei, né, para fazer esse desenho? Olha, eu tenho aqui os equipamentos, né, que eu utilizei. Eu utilizei um giz azul para fazer a malha quadriculada, tá? O desenho, né, primeiramente eu imprimi o desenho, tá? Eu utilizei o CorelDRAW. Você pode pegar qualquer desenho aí, né? Mas de preferência que tenha medidas exatas, né? Então o CorelDRAW ele dá para eu colocar o desenho na medida que eu quero. Pego da internet e redimensiono na medida que eu quero. Então aqui eu coloquei 20 por 16 centímetros, tá vendo? E eu quadriculei de 1 em 1 centímetro. Então cada quadradinho aqui dessa malha tem 1 por 1 centímetro. E aí eu coloquei aqui, né? Ele tem um eixo de simetria, né? Que é aqui no 0, olha. Tá? Então se você olhar tanto à direita quanto à esquerda, né? Possuem basicamente as mesmas figuras, né? O remo, por exemplo, aqui, ó, a pá do remo, ela tá aqui, olha aqui pra você ver, ó, em 6, né? Mais ou menos aqui em 6, ó, e aqui também, ó, no menos 6, tá vendo? Então eu fiz isso colocando o 0 no meio, né? E fui redistribuindo as colunas ali, numerando as colunas, porque ficava mais fácil para mim. Por exemplo, eu vinha a distância, né? De intersecção aqui. Em relação a essa linha aqui, olha, a linha S, né? Em relação à linha S, eu via e riscava aqui, né? O ponto de interseção entre as linhas aqui do desenho, né? E as malhas, tá? Eu vou deixar em um modelo aí, né? De como ficou dos remos aí. Então eu fui fazendo esses pontos de intersecção e depois eu vim e apliquei aqui na parede, tá? Ainda tem aqui, olha, se vocês olharem bem aí, né, tem umas marquinhas de azul, tá vendo? Que são, onde eu escrevi, né, as letras e lá em cima os números, né? Dá pra ver os números também, alguns eu reforcei com lápis, né, pra ficar mais fácil pra eu ir visualizando. E deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, olha, eu fiz com esse giz aqui, né, lógico, eu não forcei assim, tá? Né, para fazer a malha quadriculada, mas você também pode usar um lápis de pedreiro, que eu aconselho até a usar um lápis de pedreiro. Se eu fosse fazer novamente, eu faria com lápis de pedreiro. Por quê? Olha só para você ver, né? Também utilizei um paquímetro, tá? Você poderia utilizar uma régua normal, né? Você não precisa necessariamente usar um paquímetro, mas eu gosto do paquímetro porque eu já tinha, né, o paquímetro. Deixa eu focalizar aqui, ó. E ele consegue medir as distâncias, né, com uma precisão maior do que uma régua. A régua, ela vai até 0, não, ela vai de milímetro em milímetro, né? Aqui não, aqui ele já tem 2 casas decimais. Então, por exemplo, a linha aqui, a espessura, né, do risco do giz aqui, olha, deixa eu fazer a leitura aqui, ele dá 6,6, né? Tá vendo? 6 tá casando ali, né? 6,6 milímetros. Vamos ver do lápis aqui agora, olha só pra você ver. É quase desprezível, né? Essa espessura aqui, tá vendo? É uma espessura muito pequena. Dá 1 milímetro, né? 1 milímetro, tá? Então deu uma espessura aqui aproximada de 1 milímetro. Então, se eu fosse fazer novamente, né? Eu faria com o lápis, porque fica mais preciso,
né? Quando eu vou traçar a próxima linha, né? Eu meço mais 10 centímetros, então fica mais preciso. A distância, ela fica realmente 10 centímetros. Agora, com o giz, você tem que ver onde você vai começar a medir esses 10 centímetros. Se é no meio do risco ou se é na borda do risco aqui. Só que daí, se for na borda, você tem que fazer isso em todas, né? E tanto o lápis, olha, quanto o giz, dá para apagar com borracha. Tá vendo? Então é bem tranquilo, né? E aqui, inclusive, tem umas marcas ainda, né? Olha lá, ó, tá propagando com borracha, né? Fica limpinha a parede. Você até dá uma limpada na parede, tá? Bom, aí o que eu usei mais, né? Eu usei uma régua de pedreiro, tá vendo? Essa régua aqui, ela tem 2 metros, né, de altura. Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu usei um nível também, tá? Para que a malha ficasse retinha, né? Então tem um nível aqui de bolho. Então eu venho, coloco aqui, né, o nível, ó. Cadê aqui? Coloco aqui e aqui ele já tá nivelado, tá vendo? Isso é bom porque não acontece de você fazer de repente assim um desenho torto. Vem e passa o primeiro a primeira linha aqui, né? Como se fosse a margem do desenho aqui, ó, a borda do desenho, tá vendo? Essa borda. Aí depois você vai lá em cima, né? E faz a mesma coisa, dá pra nivelar com esse nível aqui, né? Ele nivela tanto assim quanto assim também, olha. Tá? Então eu venho, nivelo assim, né? E passo ali. E aí depois você vai quadriculando. No caso aqui o meu desenho, ele ficou com 2 metros de altura por 1,60 de largura. Então eu peguei um desenho de 20 por 16, né? E aqui ficou de 2 metros por 1,60. E de onde surgiu essa ideia, né, gente? Olha só, você olhando assim pro desenho, você fala, não, mas o cara deve saber desenhar, né? Não sei. Para mim ficou bonito. Eu acho que ficou bonito, ele ficou bem parecido com o desenho original, né? As proporções se mantiveram as mesmas. E deixa eu mostrar minha cara aqui, dá um susto em vocês. Da onde surgiu, né? De onde veio minha inspiração? Em 1986, na Copa do Mundo do México, né? Os adultos da minha rua fizeram vários desenhos, né? Da bandeira do Brasil, fizeram do Bolada, que era um personagem, fizeram um disco, né? Com canções da seleção brasileira, um disco muito legal que até hoje eu gosto muito dessas músicas aí. Fizeram Bolada na frente da minha casa. Vou colocar uma foto aí pra vocês verem aí, meu irmãozinho, o menor, né? Agora já tá adulto, né? Mas na época meu pai tirou uma foto dele ali, dá pra pegar um pedacinho aí do Bolado aí na frente de casa. Fizeram esses desenhos e a gente gostou de pintar. Botou a criançada pra pintar ali, na época eu tinha 8 anos, né? Na Copa de 90, eu não me lembro porquê, mas aí eles já não... Um deles já tinha se mudado, eu acho que o outro tava sem tempo, não fizeram desenho. A gente fez alguns desenhos lá daquele personagem, né, da Itália e tal. E em 94 eu já tinha 16 anos, então eu cheguei, falei com os amigos meus, né, falei assim, vamos tentar fazer, né, esses desenhos aí. Poxa, a gente gostou tanto, né, ficou uma experiência tão legal aí, o pessoal desenhando, pintando, a rua ficou bonita, ficou enfeitada, né. E tinha um pessoal lá que fazia bolão, sabe, era bem legal, ficava um clima legal, gostoso de Copa do Mundo, né. Eu era adolescente, não trabalhava, então a gente passava o dia jogando bola. Eu cheguei e falei com meus amigos, falei, ó, tem uma técnica aí, né? Nenhum de nós sabíamos desenhar, não tínhamos noção nenhuma de desenhar. E tinha uma técnica que eu tinha aprendido em educação artística, na 6ª série, que hoje é o 7º ano. Essa técnica de quadriculado, né? Ela foi usada pela primeira vez por um pintor alemão, né? Albert Dürer, naquela época do Renascimento. E ele quadriculava um vidro, ele olhava para uma paisagem, por exemplo, tem uma ilustração aí, né? Que ele tá olhando para uma modelo e ele vai desenhá-la, né? Então ele quadricula o desenho, quadricula o vidro e ele vai reproduzindo no papel de acordo com as posições, né, que ele está olhando ali pelo vidro. Ele buscava muito, ele estudava muito essas proporções do corpo humano, né, para representar nas proporções certas, né? Desenhava muito, tinha muitas obras que ele desenhava sobre o corpo humano. Foi uma técnica muito utilizada nas suas obras e é uma técnica que eu utilizei, né? Que deu certo, aí a gente utilizou lá na rua da minha casa, que proporciona pessoas que não sabem desenhar fazer um desenho como esse aqui. E aí mostrei pra eles, né? Falei, vamos tentar? Ah, vamos. Eu tinha um álbum da Copa de 94 e tinha a figurinha da CBF. Aí eu quadriculei a figurinha e quadriculei o chão, né, do asfalto. E aí a gente foi fazendo o desenho no asfalto. E o desenho não saía e a gente errava, a gente não tinha as manhas ainda, né? E eu ficava fazendo as medidas e eles
tentando entender o que eu estava fazendo, né? Eu já era bom de matemática nessa época, então eu conseguia fazer a escala ali, a conversão, né, dos centímetros que tinha, dos milímetros que a figura tinha ali no desenho, para converter em centímetros lá no asfalto. E aí, fui explicando para eles, né, eu ia traçando os pontos de intersecção, falei assim, ó, o desenho vai ter que passar por aqui, vai ter que passar por aqui, entendeu? Fui fazendo esses pontos e eles foram fazendo as ligações entre os pontos, né, foram fazendo o desenho mesmo. E algumas mulheres pegaram e começaram a olhar, né, as mães ali começaram a olhar e ficaram curiosas, né, e começaram, né, depois de um certo tempo, a gente tentando fazer o desenho, elas falaram, nossa, mas tá demorando demais, na outra rua ali tem um menino que desenha, né, o Fabrício, né, poxa, o cara desenhava muito, desenha, né, Fabrício. Ele morava numa rua paralela à minha, atrás da minha. Então ele fazia os desenhos sozinho, fazia rápido, cara muito bom desenhista. E aí a gente, né, começou a pressão a aumentar e o negócio não saía. Elas, nossa, tô entendendo nada, esse monte de quadrado. Foi passando as horas, foi chegando a noite e o desenho não saía. E aí elas começaram a enxergar. Eu falei pros caras, vamos começar a apagar as beiradas, as partes que a gente já desenhou, né, e que não vai usar mais o quadriculado, vamos começar a apagar. Pegamos um pano úmido, né, e alguém começou a apagar. Um foi apagando, o outro foi apagando com chinelo e tal. E a gente foi reforçando as linhas, que eram do desenho mesmo. Chegou de noite e o desenho ficou pronto. As mulheres pegaram e ficaram, nossa, ficou bonito, ficou legal, né? Tal, mostrar uma figurinha. Elas olharam. No dia seguinte a gente começou a pintar. Assim, a gente não tinha autorização da prefeitura para fechar a rua e a gente falou, poxa, se a gente pintar agora à noite, vai demorar para secar, vai passar um monte de carro e vai sujar tudo de pneu, né? Vai ficar cheio de marca de pneu de manhã. Então vamos esperar de manhã, vai estar sol, vai secar mais rápido. E assim a gente fez. No dia seguinte a gente pintou, começou a pintar, interditamos a rua ali, colocamos uns obstáculos lá para interditar a rua e pedir para os carros passar, né, no cantinho assim, para não passar com o pneu em cima do desenho, e ficou muito legal. Aí nisso a mulherada animou ali e começou a pedir uma contribuição, né, para comprar mais tinta, para fazer mais desenho, e falou, nossa, vocês têm que fazer mais. Aí elas começaram a botar fé, viram que demorava, mas saía. E nisso a gente fez alguns outros desenhos, né, a gente não tinha impressora, a gente pegou gibizinho, né, eram os lugares que a gente tinha. Então eu tinha um álbum da Copa, beleza, desenhei o símbolo, o brasão da CBF, mas não tinha mais desenho. Aí pegamos, vamos desenhar o Zé Carioca, né? O Zé Carioca gosta de futebol, é um personagem brasileiro, né, desenhamos o Zé Carioca. E agora? O que mais que a gente vai desenhar, né? Vamos desenhar o Pato Donald. Aí desenhamos o Pato Donald. Não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com Copa do Mundo, mas colocamos lá um Brasil e o número 11, que era o número do Romário, né? E fizemos o Piu Piu também, botamos uma camisa do Brasil nele. E eram os desenhos que a gente tinha, a gente pegou de gibizinho, né? Não tinha internet naquele tempo, então foi o que deu pra fazer. Mas ficou legal. Na Copa de 98 também fizemos, 2002, 2006... E quando chegou na Copa de 2010, a gente estava craque, estava muito disposto a fazer um monte de desenho. A gente já trabalhava, né? Já tinha casado e era só eu e meu primo, Fabiano. Então tinha nós dois e nós dois falamos, não, vamos fazer? Vamos. Então a gente treinou, né? Ensinou os meninos mais novos. Falamos, ó, a gente faz o primeiro quadriculado, vocês acompanham a gente fazendo e os próximos vocês vão fazendo aí. Então, e a gente criou sempre esse hábito, né? De fazer na esquina de casa o primeiro desenho. Você entrando na rua, a gente fazia o logotipo da Copa, o segundo desenho era o símbolo da CBF e o terceiro era a bandeira do Brasil, e para lá a gente fazia os outros desenhos. E na Copa de 2010 eu já tinha impressora, né, já tinha internet e tal, então eu imprimi um monte de desenho. Naquela Copa do Mundo tinha as feras do Mundial, eram todos verde e amarelo, só que a gente pintou cada um de uma cor diferente, de duas cores, né, diferentes. Acho que era um elefante, um leão, uma zebra, uma girafa e um rinoceronte. Acho que era aí. A gente desenhou essas feras aí, né, do Mundial. Desenhamos bolada de novo, né, da Copa de 86, desse disco. Desenhamos o Pacheco, né, que era um torcedor da Copa de 82. Disseram até que é um personagem real, né, que era um cara mesmo que foi contratado, fabricante de lâmina de barbear, mas ele ficava ali junto com a seleção, sabe? Disseram que ele era uma palhação, né, tinha que aparecer pra marca aparecer, né. E o Pacheco a gente já desenhava também, né, e a gente fez... também, de novo, no mesmo lugar, né? Ficou na frente da casa do Fabiano. O Zé Carioca era um que a gente desenhava também, né? Desde o começo. Mas voltando à Copa de 2010, teve um concurso, né? Uma rádio aqui da minha cidade fez um concurso para escolher a rua mais bonita, mais enfeitada. E a gente se inscreveu, a nossa rua se inscreveu e foi uma das 3 finalistas, né? Veio o pessoal da rádio, olhou todas as ruas inscritas e escolheram 3. E aí eu peguei o endereço das outras 2, né, e falei, vou lá observar as outras 2, né, vou ver como é que é. Devia ter tirado foto, né? E aí eu fui numa das ruas, ficava num bairro
chamado Bela Vista, aqui em Pinda. E eu cheguei nessa rua, tinha uns desenhos muito bonitos, né? Cores vivas, assim, os desenhos bem feitos. Dava para ver que a pessoa sabia desenhar, quem fez o desenho. Só que a rua era uma rua pequena, era uma rua sem saída e era pequenininha, então tinham poucos desenhos. Aí eu falei, apesar dos desenhos estarem bonitos, os nossos também estão, né? Mas eu acho que dá para ganhar, dessa daqui dá para ganhar. Aí eu fui na outra rua, que era num bairro grande aqui da minha cidade também, né? Era uma rua bem grande, sabe? Tinham bastante desenhos, mas eram desenhos assim que não eram bem feitos, não eram desenhos bonitos, sabe? Eram desenhos ali, tinham bastante coisa escrita, né? Tinha mais coisa escrita do que desenhos mesmo. As cores eram fracas, dava a impressão de que tinham sido pintados com cal, misturaram a bisnaguinha com cal, né? Era um verde bem fraquinho, amarelo bem fraquinho, sabe? E a gente usou tinta latex, né? A gente usou tinta mesmo de pintar parede. E algumas cores assim que a gente via que ficou meio fraco, a gente passava uma segunda mão para ficar mais forte, né? A gente passava cal nas guias, né? Pintava de verde e amarelo nas guias. E a gente enfeitou toda a rua, né? Porque quem ganhasse ia ganhar um churrasco. A rádio ia pagar um churrasco para quem ganhasse, para a rua que ganhasse. Aí veio o pessoal da Metropolitana, foi lá, me entrevistou. Veio um pessoal da televisão também, me entrevistou. Desde 86, e a gente, depois na Copa de 90, a gente começou a fazer os nossos desenhos e a gente vem fazendo até hoje. E quando saiu o resultado final, eles foram anunciando pelo terceiro lugar. Quando falou que o terceiro lugar era a Rua da Bela Vista, né? Que tinham desenhos muito bonitos, mas eram poucos, né? Aí a gente já começou, não, cara, eles estão de sacanagem, cara. Não pode ser. Daí falamos, talvez porque tinham poucos desenhos, né? Então, beleza. Mas a primeira vai ser a gente. Aí, quando anunciou o segundo lugar, Rua Pedro Cruz Salgado, eu falei, não, é brincadeira, é sacanagem deles, cara. Os desenhos não estavam legais, estavam, assim, as cores estavam bem fraquinhas. Eles tinham colocado umas bexigas para enfeitar a rua. As bexigas estavam tudo murcha, né? Quando eu fui ver no outro dia, já estava tudo murcha. Na nossa lá, a gente colocou um monte de bandeirinha, a gente colocou... tinha uma mulher lá, a Beth, ela conseguiu umas bolas de plástico verde e amarela, colocamos nos postes, sabe? Nos postes de luz, né? Então a nossa ficou muito bonita e deixamos poucos espaços vazios. A nossa ficou muito enfeitada, pintamos guia, pintamos o poste, né? Os postes, assim, de uma certa altura do chão, né? E a nossa tinha ficado muito bonita, sabe? Vinham gente não só do bairro, né? Mas vinha gente de carro, sabe? Parava gente de carro, parava, descia e andava, né? Ficava passeando assim pela rua, sabe? Virou uma atração na cidade, a minha rua, nessa época aí, né? Em 2010. E aí depois dessa a gente meio que deu uma desanimada, né? Não por causa de perder o churrasco. Aí a gente viu, é Brasil é assim mesmo, né? Então deve ser algum morador ali da rua, deve ser alguém conhecido de alguém da rádio, ou mesmo deve ser alguém da rádio, né? Então deram pra eles. Beleza. Aí em 2014 a gente já deu uma desanimada, né? Eu já tinha me mudado de lá, já não morava mais lá. Acho que a gente fez uns 2 desenhos só. E aí depois a gente meio que parou. Abandonamos aí essa tradição que a gente tinha colocado, né? A rua ainda continua lá com o pessoal, com os moradores fazendo uns desenhos. Mas a gente parou. Eu e meu primo não desenhamos mais lá. Né, a gente deu uma desanimada também depois do 7-1, né? Foi bem traumático pra gente. E depois de ver que os jogadores já não são mais os mesmos, né? Hoje você olha pra seleção do Brasil, tá todo mundo com o cabelo pintado, brinco, piercing, tatuagem. E você compara com aqueles jogadores do Tetra, do Penta, né, cara? Puta, os caras não tinham essa vaidade, não tinham essa necessidade de querer se aparecer. Hoje é tudo, não sei, hoje é tudo imagem, né? Os caras querem ficar estilosos. Naquele tempo não tinha isso, né? Então a gente meio que deu uma desanimada de seleção. Acho que não só a gente, né? Mas bastante gente aí do povo brasileiro. Viu que os caras ali cada um tá interessado apenas em si próprio, né? Na sua carreira, né? Não é igual a seleção argentina, igual o Messi, o Cristiano Ronaldo, que tem amor pela camisa, né? Mas voltando aqui ao desenho, né? Uma coisa que eu pequei aqui nesse desenho foi não ver a tonalidade do vermelho, tá? Então branco e preto, tranquilo, né? Branco é branco, preto é preto. Mas o vermelho, ele tem uma tonalidade diferente no desenho. Esse desenho eu imprimi em qualidade padrão, tá? Mas se eu imprimisse numa qualidade boa, uma qualidade alta, esse vermelho ia ficar um vermelho mais
É um enfermeiro diferente desse daqui que eu comprei. Então, se você, professor, for fazer, né, uma atividade dessa, um desenho grande, ou se quiser fazer um desenho na tua rua aí, você verifica bem a tonalidade da cor que você vai comprar, né? Aqui eu coloquei tudo tinta esmalte, dá pra ver que ela até brilha, né? Pode molhar, pode sujar aqui, que eu só passar um pano molhado e vai ficar tudo bem. Tô querendo fazer um projeto na minha escola, com um desenho, lógico, não pintar um símbolo de time, né? Mas fazer um projeto para resgatar a autoestima, né, dos alunos que têm dificuldade com matemática. Eu tô trabalhando com um projeto de reforço escolar. Espero que seja bem legal e aí se der certo eu posto depois aí. Se esse vídeo tiver bastante visualização também, eu posto aí um outro desenho, né? Eu fazendo um outro desenho desde o início. Eu vou colocar aí no final umas fotos que eu fui tirando, né? À medida que eu fui fazendo o desenho, eu ia tirando umas fotos e eu fiz uma montagem no final que eu apresentei na minha defesa do TCC. Bom, ficou um pouco longo, né? Mas eu peço aí para que, se você curtiu, né? Não um símbolo, né? Às vezes você aí que torce para outro time, dá para fazer também, né? Dá para fazer aí na parede da tua casa, né? A maioria dos símbolos aí, dos brasões dos times, são todos simétricos, né? Então dá para fazer do mesmo jeito. Você imprime, quadricula, né? O desenho e a parede que você quer colocar e vai fazendo. Se alguém quiser fazer e tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar aí que eu procuro responder e tirando as dúvidas que forem surgindo. Mas se você curtiu, né, a atividade, curtiu aí o método, né, peço aí que você deixe seu like, compartilhe aí com os colegas, com os professores, né, que quiserem aplicar essa atividade aí com seus alunos na sua escola. Dá uma força pro prof aí, se inscreve no canal e obrigado aí por assistir. Até uma próxima. Tchau.